Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o sistema reprodutor. Sistema reprodutor masculino, representado pelos espermatozoides, e sistema reprodutor feminino, representado pelo óvulo. Porém, este trabalho, esta videoaula, foi feita com a participação da professora Irene e do professor Fábio, que sou eu, e uma junção de dois vídeos, uma compilação de dois vídeos do canal Brasil Escola. Um dos vídeos é o sistema genital masculino e o outro é o sistema genital feminino, ambos retirados do canal Brasil Escola. E como nós iremos ver, nós temos o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino, sendo que o sistema reprodutor feminino ele é representado por este símbolo, que é o símbolo do feminino, enquanto que este símbolo com a flechinha, ele representa o sistema reprodutor masculino ou símbolo do masculino. E nós temos os cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais para o feminino, ele é representado pelo XX, enquanto que os cromossomos sexuais masculinos são representados pela combinação X e Y. E qual é a função geral tanto do sistema reprodutor feminino quanto masculino? Esta função basicamente é promover a perpetuação da espécie. E o que vem a ser essa perpetuação da espécie? Nada mais é do que gerar descendentes, filhos, crias, proles, enfim, perpetuar a espécie. E em relação às células reprodutoras, também chamado de gametas, nós temos uma diferença. Para o sistema reprodutor feminino, nas mulheres, elas apresentam o gameta do tipo óvulo, enquanto que os homens, os machos, eles apresentam o gameta do tipo espermatozoide. E na união do óvulo da mulher com o espermatozoide do homem, neste processo ocorre a fecundação. O que é a fecundação? É a união do espermatozoide com o óvulo, formando a primeira célula do novo ser vivo, chamada de zigoto ou célula ovo. Vamos agora, de forma objetiva, falar do processo de nidação. Antes de falarmos da nidação, vamos relembrar o conceito de fecundação. Então, nós temos o óvulo, que é o gameta feminino. Quando este óvulo ele é fecundado, ou seja, ele se une ao espermatozoide, então o óvulo unido com o espermatozoide, ocorre o processo de fecundação e a formação de uma nova célula, de um novo indivíduo chamado zigoto ou célula ovo. Esse zigoto, esta célula ovo, vai sofrendo um processo de divisão celular, clivagens, até se fixar. Este embrião se fixa na parede agora do útero. E essa fixação na parede do útero é que nós chamamos de nidação. Então, nidação é o processo de fixação do embrião na parede do útero do corpo da mulher. E vamos rapidamente falar sobre a formação de gêmeos. Então, de forma geral, nós temos dois tipos ou duas qualidades de gêmeos. Um chamado de gêmeos idênticos,
ou univitelinos, e os gêmeos fraternos não idênticos, ou também chamados de polivitelinos. Qual a principal diferença? Na formação dos gêmeos idênticos, nos gêmeos univitelíneos, nós temos a participação de um único espermatozoide e de um único óvulo. Então, ocorre apenas uma única fecundação. Então, um espermatozoide, ele vai fecundar um óvulo. Alguma coisa acontece durante este processo de uma fecundação que acabam as células se separando. Um grupo de células para um lado e um outro grupo para o outro lado, formando assim dois indivíduos idênticos, já que tiveram a mesma origem de fecundação. E aí, com o passar do desenvolvimento embrionário dos indivíduos, nós teremos dois indivíduos formados com a mesma carga genética, idênticos um ao outro. Já no processo de gêmeos fraternos ou polivitelinos, onde não são idênticos entre si, pode sim nascer dois homens, como pode nascer duas mulheres ou um casal, né? Mas mesmo que nasçam dois homens ou duas mulheres, eles serão diferentes entre si. O que acontece nesse processo? Existem duas fecundações ao mesmo tempo. Então, a mulher, de vez fazer a maturação de apenas um óvulo, ela acabou fazendo a maturação de dois ou mais óvulos ao mesmo tempo. Se ela tiver dois óvulos ou mais óvulos maturados, como o homem libera vários espermatozoides, a chance de todos esses óvulos serem fecundados é muito grande. Então ocorre nesse caso, por exemplo, duas fecundações ao mesmo tempo. Se houve duas fecundações, irá formar um indivíduo, dessa fecundação, e aqui o outro indivíduo da outra fecundação. E aí desenvolverá um indivíduo de um lado, o outro do outro, até formar os dois indivíduos novos gerados. Então, gêmeos idênticos, uma única fecundação. Gêmeos não idênticos, duas ou mais fecundações ao mesmo tempo. E vamos agora assistir a duas videoaulas do canal Brasil Escola. A primeira videoaula do sistema genital masculino e depois um compilado do sistema genital feminino. Lembrando que foi retirado do canal Brasil Escola. O sistema genital masculino é o sistema do corpo do homem responsável por produzir os gametas, no caso, os espermatozoides, e também eliminá-los no momento da ejaculação. Nós vamos ver agora as estruturas que compõem esse sistema, a parte externa, que a gente consegue visualizar, e também os órgãos e estruturas que estão dentro do corpo, certo? Que compõem internamente esse sistema genital. Então, quando a gente olha o corpo do homem, externamente a gente consegue ver o pênis, que é o órgão copulador, e o saco escrotal, certo? O pênis ele vai ser responsável por eliminar, no momento do ato sexual ali, os gametas, o espermatozoide, juntamente com alguns líquidos que a gente vai ver que vão que vão compor esse sêmen, juntamente com o espermatozoide. Aqui dentro do saco escrotal a gente encontra o testículo. O testículo é a estrutura responsável pela produção dos espermatozoides, certo? O saco escrotal, ele tá ali contendo essa gônada para fora do corpo, diferente daquela do nosso corpo. No corpo da mulher, o ovário está dentro da cavidade abdominal, certo? No corpo do homem, não. Essa gônada está fora do corpo, dentro dessa bolsa escrotal aqui, que funciona como uma bolsa térmica. Então, por exemplo, nos dias frios, a gente vê que ocorre um enrugamento dessa bolsa e o testículo fica mais próximo ao corpo, diferente dos dias
quentes, em que você vê que a bolsa fica com a pele mais lisa e ele fica mais solto, mais longe do corpo, mais afastado. Por quê? Porque ali ele tem que manter uma temperatura diferente da temperatura do nosso corpo. Em média, aqui dentro do saco escrotal, a gente encontra uma temperatura inferior até 2 graus Celsius. Então, enquanto a temperatura do nosso corpo é em torno de 36,5, na bolsa escrotal vai ser em média 34,5, certo? 34,5. Então, tem uma redução. Isso garante que os espermatozoides sejam produzidos de maneira adequada e também ocorra a maturação dele ali, tudo de maneira correta. Então a temperatura tem que estar inferior à temperatura do corpo. Aí é importante algumas dicas de nunca usar roupas muito apertadas, que aumentem muito a temperatura ali naquela região, certo? Então vamos lá, vamos começar pelo testículo. O testículo, então, é essa estrutura aqui, responsável pela produção dos espermatozoides. Além da produção dos espermatozoides, vai ser produzido nele também um hormônio chamado de testosterona. A testosterona vai ser produzida por células chamadas células de Leydig, certo? Então essas células vão produzir esse hormônio. O espermatozoide ele é produzido em estruturas aqui que a gente chama de túbulos seminíferos. Então lá no interior dos túbulos seminíferos vão ser produzidos os espermatozoides em um processo chamado de espermatogênese, certo? Que a gente não vai falar agora. Então vai formar ali aquelas estruturas até formar um espermatozoide ali bonitinho nesse processo de espermatogênese. Depois que formou o espermatozoide, ele vai ser armazenado nessa estrutura que está logo acima aqui do testículo, que é o epidídimo. Lá ele vai ser armazenado e vai ser também maturado, vai ocorrer a maturação dessa célula, certo? Então aqui no epidídimo, produzido no testículo e armazenado no epidídimo, correto? Então vamos lá. Depois que ele foi produzido e armazenado, ele segue pelos ductos deferentes. Então a gente pode observar que tem 2 testículos, certo? Cada um de um lado da bolsa escrotal. Ali na bolsa escrotal vai ter uma separação, um septo ali que vai separar os dois. Então vai estar 2 separadinhos lá dentro. A gente vê aqui então o testículo, o epidídimo e 2 ductos deferentes, certo? Então vai ter 2 ductos. Esses ductos deferentes vão garantir que o espermatozoide seja levado para seguir ele para a uretra e ser eliminado, certo? Aqui a gente tem um detalhe importante que chama sabe aquela cirurgia de vasectomia? A vasectomia ela consiste em quê? No corte desse ducto deferente. Então vai impedir a passagem do espermatozoide, certo? Então o espermatozoide ele não vai conseguir ser eliminado no momento da ejaculação. Isso quer dizer que o homem não vai conseguir mais ter relação sexual? Não, não tem nada a ver. A única coisa que vai acontecer é que vai eliminar os líquidos que compõem lá o sêmen, somente o líquido, sem espermatozoide, certo? Porque o espermatozoide não vai passar devido ao corte aqui no ducto deferente. Então, seguindo o caminho bonitinho, aqui a gente tem a vesícula seminal. Então, as vesículas seminais elas vão produzir um líquido que vai compor o sêmen. O líquido da vesícula seminal ele compõe cerca de 60% do sêmen que é eliminado. E a característica principal desse líquido aí é a presença de frutose, certo? Um carboidrato. Então vai ajudar ali na nutrição dos espermatozoides, certo? Aqui nessa região a gente tem os ductos deferentes, passa a se chamar de ducto ejaculatório. Esse ducto ele vai se unir aqui à uretra e vai passar a ser chamado de uretra então. Então aqui a gente tem a vesícula, vai ser eliminado o líquido, que vai ajudar ali na nutrição dos espermatozoides. Então a gente já tem ali a formação do sêmen mesmo, com o líquido seminal e o espermatozoide. Agora outros líquidos vão ser adicionados aqui, como aquele produzido pela próstata. Essa glândulazinha aqui seria a próstata então. Observa que o ducto ejaculatório passa por dentro da próstata, certo? E aqui a gente tem a bexiga, com a uretra e a união, então, desse canalzinho, beleza? Na próstata vai ser produzido um líquido, que vai compor também o sêmen, e esse líquido ele tem como característica deixar o pH do sêmen mais básico, certo? Para evitar ali a morte dos espermatozoides, correto? Então vai garantir ali um pH adequado, beleza? Quando a gente fala em próstata, é importante destacar também o câncer de próstata. Observa
que a próstata está aqui, ó, em volta da uretra também. A gente mostrou ali no outro desenho que o ducto ejaculatório passa ali e também a uretra. Então, quando tem um crescimento da próstata devido a um câncer ou um crescimento benigno, é importante a gente salientar que o crescimento benigno ele acontece. Então, homens com idade acima de 50 anos têm um aumento da próstata normal, sem que seja alguma doença ou coisa assim, é um aumento ali que ocorre normalmente. E o que acontece quando aumenta? Aumenta e essa uretra ela vai ser pressionada. Então aqui a gente observa que o fluxo de urina vai ser menor, certo? Então o crescimento do benigno ou câncer de próstata pode afetar isso também. Então a gente tem até uma campanha aqui importante no Brasil, que seria então Novembro Azul. Novembro Azul seria um mês para a gente relembrar ali da importância da prevenção do câncer de próstata, um diagnóstico correto, fazer exames ali com frequência, após os 45, principalmente se já tiver casos de câncer de próstata na família, o homem tem que procurar um médico, certo? A gente tem alguns exames de sangue, também tem aquele exame de toque retal, que muitos homens têm um certo preconceito em fazer, mas observa aqui que a próstata está nessa região, aqui a gente tem o intestino, então por isso que o exame de toque é feito pelo reto. Por quê? Porque tem uma proximidade e consegue sentir qualquer modificação ali na textura, no tamanho da próstata, certo? Beleza, então passou aqui pela próstata, já adicionou mais um líquido, o espermatozoide já está ali com o líquido seminal e o que foi produzido pela próstata, a gente já tem o sêmen. O sêmen não é só espermatozoide, o sêmen é também esses líquidos produzidos. Beleza, juntou aqui, a gente tem a uretra e pela uretra o espermatozoide, juntamente com os líquidos, é eliminado no momento da ejaculação, certo? Observa que a uretra é um canal comum tanto ao sistema urinário quanto ao sistema reprodutor, correto? Então, no momento da ejaculação, antes ali a gente concorda comigo que pode estar suja aquela uretra devido ao quê? A passagem da urina, certo? Então a gente tem uma glândula localizada logo aqui embaixo, que é chamada de glândula bulboretral. Essa glândula bulboretral, ela produz um líquido ali também, que vai limpar essa uretra. Então, antes da ejaculação, no momento da ereção ali mesmo, já vai estar sendo produzido esse líquido a fim de limpar a uretra para que nenhuma urina esteja ali na hora que passar o espermatozoide, certo? Além disso, a glândula bulboretral produz também essa secreção que ajuda a lubrificar a região da glande, que é essa região aqui que muitos chamam popularmente da cabeça do pênis, certo? Então lubrifica também essa região para o ato sexual, correto? Então a gente viu aqui onde ele é produzido, as estruturas que vão produzir as secreções e que vão formar o sêmen. Vamos falar então aqui da parte final do pênis. O pênis é o órgão, como eu já falei, que é o órgão copulatório. No momento do ato sexual, ele se torna mais rígido. Por quê? Porque ele tem estruturas formadas por tecido erétil. Esses são chamados de corpos cavernosos. Esses corpos, eles vão ter ali uma grande quantidade de vasos sanguíneos, aumenta a circulação sanguínea, por isso que ele se torna erétil. Então, o pênis, ele não vai ter nenhum osso, vai ser então devido a esses tecidos de função erétil, certo? A gente tem aqui dois tipos de tecido, o tecido, os corpos cavernosos e o tecido esponjoso, certo? A gente consegue observar também que o pênis, ele tem um corpo e aqui a gente tem a região da cabeça, que é a chamada glande, certo? Aqui na glande, algumas pessoas têm um tecido que chama prepúcio, e esse prepúcio está lá normalmente, só porque na hora que ele se torna, o pênis fica ereto, a cabeça do pênis ela aparece, a glande ela fica exposta. Entretanto, esse prepúcio em alguns rapazes ele não consegue, ele não vai descobrir completamente essa glande, certo? Então, em alguns casos é preciso fazer a circuncisão, que é a retirada dele ali. Isso também é importante porque ele é tipo uma pelezinha. A gente, na hora de fazer a higienização, o homem tem que puxar essa pele e fazer bem a higienização. Em alguns casos, pode acumular ali uma substância esbranquiçada. Lembre-se aqui que nessa região a gente tem uma grande quantidade de glândulas sebáceas, então pode formar ali uma secreção, um acúmulo de secreções que causam um mau cheiro. Então tem que lavar bem, puxando essa região do prepúcio, certo? Então a gente viu aí o sistema genital masculino, com todas as suas estruturas
fibras externas e também interna. Só para a gente não esquecer, o sêmen ele é formado pelos espermatozoides, que são produzidos lá no testículo, e também pelos líquidos que vão ser produzidos e juntados ali no caminho pelas vesículas seminais e pela próstata. O sistema genital feminino é o sistema responsável pela reprodução. É nele que a gente vai produzir os hormônios sexuais e também os gametas. É nele também que o bebê vai se desenvolver durante a gestação. Então a gente vai ver agora os principais órgãos que compõem o sistema genital feminino e algumas características desses órgãos, certo? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar dos órgãos internos do sistema genital. Depois a gente fala dos órgãos externos. Então, internamente, a gente tem ovário, tubo uterina, útero e vagina. O ovário está no número de 2, então a gente tem 2 ovários, certo? As tubas uterinas também são 2. Então, 2 tubas uterinas, o útero e a região da vagina, que comunica então com o meio externo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar a respeito dos ovários. Os ovários são ali as gônadas, as estruturas responsáveis pela produção do gameta feminino, que é lá aquele ovócito secundário que vai ser eliminado ali no momento da ovulação, que normalmente ocorre na metade do ciclo menstrual feminino. Num ciclo de 28 dias, esse processo de ovulação ocorre normalmente por volta do 14º dia. Então, a liberação desse ovócito é uma das características do ovário. Além disso, ele vai produzir hormônios. Quando a gente olha o ovário, então a gente tem 2 ovários, a gente observa aqui folículos que vão estar em diferentes fases de desenvolvimento. Esses folículos são um conjunto ali do ovócito, juntamente com algumas células que envolvem essa estrutura. Os folículos ovarianos, eles estão mais na região cortical, que é essa região mais externa aqui. Na região mais interna, a gente tem a região chamada de medula, que é formada por tecido conjuntivo e também vai ser muito vascularizado. Observa que os ovários eles têm um formato ali meio amendoado, de uma amêndoa, e ele está localizado na posição que está ali na cavidade abdominal devido à presença de ligamentos. Então a gente viu aí, ovários são essas 2 estruturas. Logo depois do ovário, a gente tem aqui a tuba uterina. Observa que essas tubas estão ligadas diretamente ao útero, mas não estão conectadas de maneira ali íntima com o ovário. A gente tem essa parte mais próxima ao ovário, que ela tem as chamadas fímbrias, que são essas projeções. Essas projeções, elas vão garantir a captura ali do ovócito quando ele for liberado na ovulação. Então esses movimentos vão fazer com que esse ovócito entre nessa tuba uterina, e dentro dessa tuba, o epitélio mais interno, a gente vai ter o quê? Vários cílios e também células produtoras de muco. Esse muco vai ajudar ali a nutrir essas células e os cílios vão ajudar na movimentação. Então essas fíbrias vão captar o ovócito que foi liberado e através de movimentos ciliares eles vão ser levados até, o ovócito vai ser levado até o útero, certo? A tuba uterina, que antes era chamada de trompa de falópio, ela tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento e está ligada, como eu falei, aqui à região do útero. Não se esqueça que é na tuba uterina que ocorre o processo de fecundação. Então, normalmente, a fecundação, o encontro do espermatozoide com o ovócito, ocorre na região da tuba uterina. Algumas vezes, não é o local adequado para ocorrer a nidação, mas a nidação pode ocorrer na tuba. A gente tem a chamada gravidez tubária. Na gravidez tubária, ela não vai ser levada adiante. Por quê? Porque essa tuba ela tem um diâmetro pequeno. O neném não vai conseguir se desenvolver ali. Então, pode ocorrer o rompimento dessa tuba, hemorragias internas, consequências graves para a mulher. Então, algumas perdem até a tuba uterina devido a esse desenvolvimento dessa gravidez tubária. Toda gravidez que ocorre e o neném não se fixa na parede do útero, a gente chama de gravidez ectópica. Então, essa gravidez tubária é um tipo de gravidez ectópica, certo? Então, a tuba uterina vai garantir que o ovócito chegue até o útero. O útero é uma estrutura que tem um formato que lembra uma pera. A gente observa 3 porções ali básicas no útero. Ele tem o corpo, que é a estrutura toda aqui. Na região
aqui próximo à vagina, a gente tem o chamado cérvix, ou colo do útero. Lá na região oposta, a gente tem o chamado fundo. Então, a gente tem o fundo, o corpo e o cérvix, ou colo do útero, certo? São essas três porções. O útero, normalmente, ele tem 7,5 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Lembrando que isso vai variar de mulher para mulher. Sua localização é logo acima da bexiga, em frente ao reto, certo? Então, a gente tem essa localização, o útero tem esse tamanho e tem essas três porçõezinhas, o corpo, o fundo e o cérvix. Além disso, a gente observa no útero algumas estruturas, a gente consegue ver os tecidos ali bem definidos. A parede mais interna, essa parede que reveste o útero internamente, a gente chama de endométrio. É o endométrio que ele vai se perder durante a menstruação. Lembra lá que na menstruação a gente tem um sangramento e a eliminação de parte da parede interna do útero, certo? Então, que parede é essa? É o endométrio. Ele também tem uma parede muito desenvolvida, uma parede muscular bastante desenvolvida, localizada aqui nessa região, que é o chamado miométrio, certo? Então, o que a gente precisa lembrar do útero? Que é o local onde vai ocorrer a nidação. O que é a nidação? Quando o embrião se fixa ali na parede para começar seu desenvolvimento, certo? Então, a nidação, o desenvolvimento, a gestação ocorre ali no interior desse órgão. Quando nós não ocorreu a fecundação, a mulher não está grávida, a gente tem as chamadas menstruações, que seria então o descamamento dessa parede interna do útero, chamada de endométrio, certo? Por fim, a gente tem a última porção aqui dos órgãos internos, que é a chamada vagina. A vagina é um órgão também muscular, bastante elástico, que vai servir para a cópula e também na hora que o bebê vai sair no momento do parto, no parto normal, então o neném sai pelo canal vaginal, correto? Ele é um canal tubular, bastante elástico, como eu já falei, e ele tem em média 10 centímetros de comprimento. Então esse tamanho aqui é de aproximadamente 10 centímetros. Sua localização é entre a bexiga e o reto. Ele tem, como eu já falei, uma capacidade de dilatar e de se contrair, certo? Então, mesmo após o parto, ele consegue retornar ao tamanho. Mesmo o parto normal, depois que o bebê já saiu pelo canal vaginal, essa região consegue, então, se contrair, voltando ao tamanho original, certo? Então, esses são os órgãos internos. O ovário, os dois ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Só que o sistema genital feminino, ele não termina aí. A gente tem os órgãos chamados de externo, que estão ali externamente como? Um conjunto dessa parte externa é chamado de vulva. Então a gente destaca aí os lábios maiores, os menores e o clitóris. A gente tem aqui, essa região são os lábios maiores. O lábio maior, ele é formado ali por pele mesmo, então ali a gente encontra alguns pelos e também glândulas sebáceas e sudoríparas. Aqui a gente tem, então, os lábios chamados de menores e aqui a região do clitóris, que está bem nessa região aqui. O clitóris é um órgão que ele tem homologia ali com o pênis. Então, a característica dele, tanto embrionária como histológica, ela é similar ali à do pênis. Ele é o órgão, é a estrutura mais relacionada ao prazer, certo? Então, ele tem ali uma porção também erétil, assim como aquela encontrada no pênis, correto? Então, a gente viu aí o sistema genital feminino, tanto os órgãos internos quanto os órgãos externos. Lembrando que esse sistema é o responsável, então, pela nossa reprodução, a formação dos gametas, o ovário secundário liberado lá no ovário, e a gente tem também o desenvolvimento do embrião ali dando origem à gestação na região do nosso chamado útero. Quando ocorre a gestação fora do útero, nós temos então uma chamada gravidez ectópica. O exemplo mais clássico de gravidez ectópica é a gravidez chamada de tubária, que ocorre ali na região das tubas uterinas. Só para a gente não esquecer, nas tubas uterinas é onde ocorre então normalmente a fecundação. E para termos uma outra visão do sistema reprodutor
feminino, nós temos a parte interna e a parte externa. A parte interna é a parte de dentro, enquanto a parte externa é a parte de fora. Então, na parte de dentro, nós temos o canal vaginal, onde ocorre a penetração do pênis. Nós temos o colo do útero, né? Nós temos depois o útero propriamente dito, onde ficará nidado, fixado o embrião e feto. Nós temos a região de ovário, que são as gônadas femininas, que irão produzir os óvulos. E nós temos as tubas uterinas, de um lado e do outro, onde faz a comunicação da região de ovário com o útero. E na parte externa de fora, nós temos aqui representado a abertura do canal vaginal, a abertura da uretra, que é outro canal. Então, observe que a mulher tem dois orifícios, dois buraquinhos, um que é para a uretra, que é a parte do sistema excretor, onde faz o xixi, e o outro que é a abertura do canal vaginal, aonde dá o início do aparelho reprodutor feminino. E nós temos entre o ânus e o canal vaginal, nós temos chamado de períneo. Nós temos o clitóris, que é um órgão responsável pelo prazer, e os grandes lábios e pequenos lábios. E vamos agora falar sobre os hormônios sexuais. De forma geral, nós temos nos homens o hormônio sexual do tipo testosterona, que é o hormônio produzido pelos testículos. E nas mulheres, nós temos o hormônio sexual estrogênio e progesterona, que são produzidos pelos ovários. Os hormônios sexuais têm como principal função promover as características sexuais secundárias. Ou seja, nos homens, que geralmente são dos 13 aos 16 anos, que é a fase da puberdade, ocorre o surgimento de pelos pelo corpo, pelos na face, na axila e na região pubiana. Aumento em tamanho do pênis, espessamento das cordas vocais, iniciação da espermatogênese. Enquanto que nas mulheres, essas características sexuais secundárias, que ocorrem geralmente dos 12 aos 15 anos, ocorre o surgimento de pelos pelo corpo, desenvolvimento da cintura pélvica, ou seja, o quadril ficar mais alargado, desenvolvimento dos seios, início do ciclo menstrual e ovogênese. Então, observe que os hormônios sexuais, além de atuarem no corpo de forma geral sistêmica, são responsáveis direto pelas características do gênero da espécie, as características sexuais que diferenciam os gêneros masculinos dos gêneros femininos. E para finalizarmos a nossa parte introdutória sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, vamos falar das principais diferenças de um para o outro. Então, primeiro, em relação ao sistema reprodutor feminino. Quais são seus órgãos externos, os órgãos de fora? Nós damos o nome geral de vulva. E quais são os componentes da vulva? Nós temos o clitóris, os grandes e pequenos lábios e a abertura da vagina, a abertura vaginal. Quais são os órgãos internos do sistema reprodutor feminino? Nós temos os ovários, que são 2, tubas uterinas, que são 2, um útero, onde o bebê, o feto, o embrião, ficará nidado, ou seja, fixado, e nós temos o canal vaginal.
Quais são as gônadas, ou seja, o produtor da célula reprodutora, os órgãos que produzem os gametas? Na mulher nós temos os ovários. Qual é o gameta, a célula reprodutora feminina? Nós temos os óvulos. Lembrando que os óvulos, eles são produzidos na vida intrauterina. Então, quando a mulher nasce, ela já nasce com todos os seus óvulos. A partir da puberdade, o que eles fazem é maturar esses óvulos, deixar esses óvulos já formados, pronto para a reprodução. Os hormônios sexuais, nós temos dois, o estrógeno e a progesterona. E as glândulas anexas, não existem glândulas anexas no aparelho reprodutor feminino. E em relação agora ao masculino, quais são os órgãos externos? Nós temos o pênis, que tem a glande, que é a cabeça do pênis, e o corpo. E nós temos o chamado saco ou bolsa escrotal, onde vai ficar no seu interior os testículos. Os órgãos internos, nós temos os testículos, o epidídimo, os canais deferentes, e é deferentes, não é diferentes, é deferentes, e a uretra, que vai estar no interior, dentro do pênis. Quais são as gônadas masculinas? Nós temos os testículos, onde no interior do testículo, nos túbulos seminíferos, é que são produzidos os espermatozoides. Então o testículo produz e guarda, faz a maturação no epidídimo. Quais são os gametas reprodutores masculinos? Nós temos os espermatozoides. Esses sim são produzidos a partir da puberdade e geralmente durante toda a vida do homem. Quais são os hormônios sexuais masculinos? Nós temos a testosterona. E as glândulas anexas, ou seja, aquelas glândulas que auxiliam no aparelho reprodutor masculino, nós temos a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbouretral. E assim, damos por encerrado nossa aula e continue conosco nas próximas videoaulas. Muito obrigado. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!